Socorro Frade. Boa tarde, querido Padre Antônio Furtado, João Pedro na técnica, Vani Sandeves na recepção da loja, nossos queridos ouvintes da Rede Shalom de Rádio em Fortaleza, M690 e FM 103.5 em Pacajus. Agradeço a sua audiência, seja sempre bem-vindo. Também está conosco aqui Diego Souza, Marcelo Dourado, Rodrigo Magalhães na produção, nossos queridos. Também os internautas que nos acompanham em todo ou qualquer lugar do mundo. Quem está pelo YouTube, canal Rádio Shalom Oficial, também acolho com carinho, peço, dê seu like, seja um divulgador da misericórdia divina. Estamos aqui com o nosso querido Diego Macedo, nesta hora da misericórdia, nesse momento com Santa Faustina, e é tão bom. Queridos, na nossa meditação desta semana, estamos fazendo com o parágrafo do diário de Santa Faustina, de número ou parágrafo 1804. Aí ela revela que entendeu tudo, a essência da vida, de onde tudo parte, o começo e o fim, o alfa e o ômega. O momento mais solene da minha vida é quando recebo a Santa Comunhão. Anseio por cada Santa Comunhão e por elas dou graças à Santíssima Trindade. É algo tão esplendoroso, transcendente, meus queridos, que os santos entravam até em êxtase nesse momento. Vamos nós também fazer essa experiência, nos preparando mesmo, ir com disposição de vontade, com o coração e a alma desejosos, participar ativamente de todos os momentos que a celebração eucarística nos oferta na liturgia para recebermos o corpo e o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo de 1 a 2 e 7 a 14, vem nos mostrar um esclarecimento onde São Paulo faz um parecer do seu testemunho que ele pregou, foi radical no Evangelho depois de tantos anos. Aí volta a Jerusalém e em unidade com os irmãos, compartilhando, ouvindo, testemunhando, mostrando o que vivenciou na pregação do Evangelho e que não se pode se descuidar da pregação, especialmente também o cuidado dos pobres. Não se pode mascarar, esconder, usar o Evangelho. Se houver alguma divergência, buscar esclarecer em comunhão com franqueza, respeitando a liberdade de cada pessoa, mesmo sendo autoridade, podendo até discordar, mas coloca sua opinião na caridade de Cristo, deixando a possibilidade da pessoa ou de você mesmo, de qualquer pessoa, de qualquer um que esteja ali, entender se está com a razão ou não. Ninguém tem a verdade absoluta. Muitas vezes, qualquer um pode estar por medo, por temor humano, por querer agradar aos homens, deslizar do Evangelho, da verdade do Evangelho, digamos assim. E isso jamais agradará a Deus. Vamos ouvir então. Irmãos, 14 anos mais tarde, subi de novo a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui lá por causa de uma revelação. Expus-lhe o Evangelho que tenho pregado entre os pagãos, o que fiz em particular aos líderes da igreja, para não acontecer estivesse eu correndo em vão ou tivesse corrido em vão. Pelo contrário, viram que a evangelização dos pagãos foi confiada a mim, como a Pedro foi confiada a evangelização dos judeus. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Reconhecendo a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados as colunas da igreja, deram-nos a mão, a mim e a Barnabé, como sinal de nossa comunhão recíproca. Assim ficou confirmado que nós iríamos aos pagãos e eles iriam aos judeus. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre.
com toda solicitude. Mas quando Cefas chegou a Antioquia, opus-me a ele abertamente, pois ele merecia censura. Com efeito, antes que chegassem alguns da comunidade de Tiago, ele tomava refeição com os gentios. Mas depois que eles chegaram, Cefas começou a esquivar-se e a afastar-se por medo dos circuncidados. E os demais judeus acompanharam-no nessa dissimulação, a ponto de até Barnabé se deixar arrastar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estava procedendo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas diante de todos: se tu, que és judeu, vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém, né, queridos? Podemos ser, sem intenção de coração, motivo de desunião, até mesmo nas nossas famílias. Percebemos isso especialmente nessa época de política. E nós não percebemos o quanto isso é mal. Quantas vezes nos comportamos diferente? Não podemos ter vários comportamentos, um na igreja, outro em casa, outro no trabalho. É também sobre isso que Paulo exorta e dialoga, buscando o crescimento e o bem comum. Nós teremos essa graça de vivermos com autenticidade pela força da oração. Seremos, pode ter certeza, pela oração, revestidos da graça de Deus para seguirmos pregando o Evangelho, até mesmo com nossas vidas, com a postura correta, com o nosso testemunho e, assim, com toda a parresia que nos é dada pelo Espírito Santo, seguir, como pede o Salmo 116. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o, pois comprovado é seu amor para conosco. Para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Queridos, como Deus nos conduz em tudo. No Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículo de 1 a 4, um discípulo pede a Jesus para ensiná-los a rezar. Você já sabe rezar? Eu ainda não sei, mas vamos aprender então. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra do Senhor, glória a vós, Senhor. E aqui, meus queridos, eu deixo para refletirmos as palavras do Santo Padre, o Papa, na audiência geral de 5 de dezembro de 2018, onde o Papa fala: Jesus orava como todos os homens do mundo. E, no entanto, no seu modo de rezar havia também um mistério, algo que certamente não escapava aos olhos dos seus discípulos. Se nos evangelhos encontramos aquela súplica tão simples e imediata: Senhor, ensina-nos a rezar. Eles viam Jesus rezar e tinham vontade de aprender a orar. Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus não se recusou, não era ciumento da sua intimidade com o Pai, pois veio precisamente para nos introduzir nessa relação com o Pai e assim tornar-se mestre de oração dos seus discípulos, como certamente quer sê-lo para todos nós. Também nós devemos dizer: Senhor, ensina-me a rezar, ensina-me. Mesmo se rezamos há muitos anos, devemos aprender sempre
a oração do homem, este anseio que nasce de maneira tão natural da nossa alma, talvez seja um dos mistérios mais impenetráveis do universo. O melhor e mais correto que todos deveríamos fazer seria pedir a invocação dos discípulos: Mestre, ensina-nos a rezar. Então, queridos, clamemos com fervor: Espírito Santo, Mestre, ensina-nos a rezar. Com a intercessão de Nossa Senhora, de São José, dos santos e de Santa Faustina. Digamos juntos: Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.